Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 29 de março de 2026. Macaulay Culkin lamenta a morte de Catherine O'Hara. Mamãe, pensei que teríamos mais tempo. Parte 4. O ator Macaulay Culkin lamentou a morte da atriz Catherine O'Hara, que ocorreu nesta sexta-feira, 30, por meio de uma postagem em seu perfil no Instagram. Durante a década de 1990, os dois contracenaram como mãe e filho nos primeiros filmes da franquia Esqueceram de Mim. Mamãe, pensei que teríamos mais tempo, escreveu o antigo astro mirim em suas redes sociais. Eu queria mais. Eu queria poder sentar ao seu lado. Eu te ouvi, mas eu tinha muito mais para falar. Eu te amo. Te vejo mais tarde, finalizou. Nos comentários, diversos fãs das obras de John Hughes lamentaram a morte. A atriz, famosa por papéis em Esqueceram de Mim, Os Fantasmas Se Divertem e nas premiadas séries Schitt's Creek, Celestial Fields e O Estúdio, morreu aos 71 anos. De acordo com o portal The Abine, ela morreu em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, após uma breve doença, não especificada. Entre a década de 1980 e 1990, Catherine estrelou em papéis de sucessos de bilheteria que viriam a se tornar clássicos. Em Esqueceram de Mim, 1992, ela interpreta a mãe de Kevin. Já em Os Fantasmas Se Divertem, 1988, viveu Delia Deetz, mãe de Lydia, personagem de Winona Ryder. Em 2024, ela reprisou o papel na sequência Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice. Na televisão, marcou época na elogiada sitcom Schitt's Creek, 2015-2020, na qual ela interpreta Moira. Ela venceu o Emmy de melhor atriz de comédia pelo trabalho. Em 2025, ela pôde ser vista na série Celestial Fields, como a psicóloga Gail, e O Estúdio, em que vive uma grande executiva de Hollywood. Ambos os papéis lhe renderam indicações ao Emmy no ano passado. A atriz deixa o marido, Bo Elshi, e 2 filhos, Luke e Matthew. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a reencarnação. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha, ou não, consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva, ou estacionária. Num e noutro caso, a que grau chegar ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que vem a ser o mesmo, que, antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas, perguntamos. O porquê mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir. 2. O donde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam, para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. 3. O donde, em uns, as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem. 4. O donde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. 5. O porquê, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros. 6. O porquê há selvagens e homens civilizados. Se tomardes de um menino o tentote recém-nascido e educardes nos nossos melhores liceus,
fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que, ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que, entre elas, tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas, então, achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, porque a inata superioridade concedida a algumas, corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas suas criaturas. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes, são mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reuni, em certo dia, um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos, supondo que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens, outros, instruídos, uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, é que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de março de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.